Olá, seja bem-vindo à FAAP. Eu sou a professora Fernanda Manhota, coordenadora do curso de Relações Internacionais, e hoje tenho a alegria de receber para um encontro, para uma conversa, o embaixador Rubens Recupero, embaixador de carreira, que serviu o Brasil em diferentes postos da nossa carreira diplomática, foi embaixador em Washington, foi embaixador em Roma, também foi secretário-geral da UNCTAD, que é o braço de desenvolvimento da ONU, além de ter ocupado uma série de outras posições, inclusive no governo brasileiro. Você deve se lembrar dele principalmente enquanto o ministro da Economia, responsável pela implementação do Plano Real no Brasil. Além de tudo, embaixador Recupero é o nosso diretor aqui na FAAP, conhece bem o campo de relações internacionais e hoje vai conversar conosco justamente sobre isso, sobre o desenvolvimento dessa área de conhecimento aqui no Brasil, uma área que ainda é nova, mas que já ganhou bastante estofo, bastante fôlego, e claro, sobre as oportunidades de atuação profissional, já que muita gente pensa que relações internacionais se restringe apenas à carreira diplomática, o que não é verdade. Então, queria agradecer a audiência de todos e, claro, cumprimentar o embaixador Recupero. Embaixador, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado pelas suas palavras. Para mim, de fato, é um prazer poder estar aqui, porque, como você sabe, eu fui diplomata, mas a minha verdadeira vocação é de professor, né? Toda a minha vida eu ensinei em vários níveis, né? Cheguei até a dar aula em curso de alfabetização. Não aguentei, né? Não tive a força para aguentar, porque é muito difícil, né? Muito complicado. Mas já tive experiências diversas, e entre essas experiências eu ensinei tanto no Instituto Rio Branco, que é o que forma os diplomatas, né, como na Universidade de Brasília, que foi a primeira no Brasil a criar esse curso no nível que nós temos, né, no nível de bacharelado, isto é, o primeiro degrau da vida universitária, né. Naquela época, nos anos 70, né, eu estava em Brasília, já era chefe de uma divisão, eu chefiava a divisão da América Meridional 2, que se ocupava do relacionamento com todos os países, desde a Bolívia até as Guianas, né? Todos os países da região amazônica, da região andina, né? E eu dava aulas, e comecei dando aula na UNB, né? Naquele pequeno núcleo que estava organizando o curso, né? E, para mim, você sabe, é uma surpresa poder, 50 anos depois, ver o desenvolvimento que teve isso. Porque, naquele momento, no Brasil só havia 1 ou 2 cursos de nível de mestrado. Não havia nenhum de iniciação, né? Havia apenas para aqueles que queriam se aperfeiçoar, né? E tudo era novo, né? Ninguém sabia qual seria o futuro dessa carreira, né? Eu me lembro que nós, até naquele grupo, no início, nós não tínhamos nem autonomia, nós éramos parte do Departamento de Ciência Política da UNB. Hoje é um instituto, né? Um instituto que está perfeitamente autônomo. No mundo inteiro foi um pouco assim, né? As relações internacionais quase sempre nasceram da ciência política. E a razão é simples, né? Porque política é a mesma, interna ou internacional. É claro que a política externa tem características próprias, né? Mas tem também um terreno comum muito grande, né? E nessa época, quando nós tínhamos reuniões do departamento, a gente se perguntava, mas será que esse curso vai durar? Será que ele vai ter futuro? Que ele vai atrair o interesse? E uma das nossas angústias era sobre a profissionalização dos alunos, né? Como é que eles vão fazer, né? Eles vão ter esse diploma e depois? Qual vai ser o caminho que eles vão seguir, né? Isso por uma razão muito simples, né? Você sabe que o Brasil, no passado, naquela época, ainda tinha uma estrutura relativamente pouco diferenciada, né?
Se eu recuar um pouco mais, quando eu tinha a idade dos que agora estão entrando na universidade, né, 17, 18 anos, isso para mim coincidiu com os anos 50. Né? Eu fiz 20 anos em 57. Né? Eu entrei na universidade em 1955, que foi um ano depois do suicídio do Getúlio, né? E foi o ano em que o Juscelino Kubitschek foi eleito. Né? Ainda não sabia se ele ia tomar posse, né? Porque havia muita dúvida. Né? Então, nessa época, quem estava terminando o curso secundário, na época se chamava científico ou clássico, né? Tinha, na verdade, 3 opções, basicamente. Né? Era direito, advocacia, né? Medicina ou engenharia. Né? Alguns, assim, de vocação especial, iam fazer a faculdade de filosofia, porque se destinavam à pesquisa, ao magistério, mas eram poucos, né? Porque a maioria precisava ganhar a vida. E, no fundo, era isso. Tinha 3 profissões e você era obrigado a escolher uma delas. Né? Quem não se sentia confortável numa dessas 3, ficava sobrando, né? Porque era muito difícil, né? Conseguir algum outro caminho. Né? E nós temos também esse agravante, né, no Brasil. Nós somos herdeiros da tradição latina, né, através de Portugal, em que todas as profissões são organizadas de uma maneira quase que cartorial. Né? Tem a Ordem dos Advogados, o Conselho Regional de Medicina, o de Engenharia. Né? Você tem que ser registrado, né? Se não for registrado, não pode exercer. Né? E, às vezes, o que se exige é mais o caráter formal do que a competência. Né? E para as relações internacionais não havia, né, nenhum conselho, nenhuma ordem. Né? Então, como é que iria ser o futuro dessas pessoas? E eu quero dizer a você que hoje, passados esses 50 anos, eu vejo 2 resultados muito impressionantes. De um lado, aquela pequena semente que parecia de vigor tão duvidoso se espalhou pelo Brasil todo. Hoje nós temos, eu não sei exatamente, mas é mais de uma centena de cursos. Né? Varia muito o número, mas mais de 100. Em toda parte, Roraima, Amapá, Acre, não há um recanto do Brasil em que não haja um curso de relações internacionais. Primeiro isso, se não tivesse alguma razão de ser, não teria tido esse desenvolvimento, né? Porque aquilo que não dá certo morre. Né? E olha, isso são 50 anos, 50 anos. Essa é a minha primeira constatação. A segunda constatação é que quase todos os ex-alunos, mulheres e homens, que passaram pelos cursos em que eu ensinei, hoje em dia se encontram muito bem empregadas ou empregados, entende? Nos lugares mais inesperados. Né? Uma vez, por exemplo, eu estava procurando umas informações no Ministério da Justiça e fui parar lá num departamento que cuida de refugiados. Né? E, olha, descobri que o diretor do departamento era um ex-aluno meu, que estava lá porque ele era formado em relações internacionais. Uma outra vez, eu fui visitar o Supremo Tribunal Federal, na parte, o Tribunal Superior Eleitoral, né, a parte de eleições. E na hora que eu cheguei, quem é que me recebe? Era uma ex-aluna minha que dirigia o departamento que o tribunal tem. Por quê? Porque o tribunal exporta tecnologia de eleição. Essa tecnologia nossa, que aqui tem alguns que contestam, né? Que na verdade é um grande êxito. Você vota tudo digitalmente e na mesma hora sabe o resultado. Né? Inúmeros países querem aprender do Brasil. Né?
Então, o nosso tribunal exporta e precisa ter um departamento para dar cooperação técnica. Fui ao Tribunal de Contas da União, tinha lá um outro ex-aluno meu. Então, olha, nos lugares mais inesperados. Por quê? Porque essa carreira dá à pessoa que estuda a possibilidade de compreender o mundo. E o mundo de hoje é um mundo globalizado, né? Eu vou ficar por aí nessa parte. Viu? Embaixador, o senhor falava sobre isso e tem a ver com a minha pergunta, né? Nós sabemos que no mundo o curso de Relações Internacionais foi criado, desenvolvido por razão do próprio contexto histórico, né? O primeiro curso de Relações Internacionais formal, de que se tem notícia, é da Universidade de Gales, no Reino Unido, de 1919, e está muito conectado com ali o contexto do pós-Primeira Guerra Mundial e da necessidade de compreender, de explicar cooperação, conflito, guerra, paz, enfim. No Brasil, como o senhor bem descreveu, a chegada desse curso tardou um pouco mais, né? Foi só nos anos 70 aí do século XX. A que o senhor atribuiria essa chegada no Brasil nessa época do curso de Relações Internacionais e de que maneira o senhor vê que a própria internacionalização do Brasil nesses últimos 50 anos teria contribuído para fazer desse profissional hoje, né, em 2021, mais requisitado? Queria reconstruir um pouco dessa trajetória de formação da área acadêmica e profissional a partir da experiência do senhor. Você tocou aí num ponto que é fundamental, né? É que o curso de Relações Internacionais, ele é inseparável da tendência mundial de globalização, que uns chamam de mundialização, né? De universalização. O que significa isso? É um processo que muita gente pensa que se confunde com a economia, né? A abertura do comércio, a intensificação do comércio, a queda das barreiras, né? Ou então a redução de obstáculos para os financiamentos, para os investimentos. Isso é parte da globalização, mas apenas uma pequena parte. Na verdade, a globalização é um processo de unificação do espaço planetário. É um processo que começou lá atrás, há mais de 500 anos, com as grandes viagens de descobrimento, porque essas viagens do Vasco da Gama em relação à Índia e à Ásia, e do Cristóvão Colombo em relação às Américas, fizeram com que as diferentes famílias da humanidade, que nem se conheciam, algumas nem sabiam que existiam, né? Ninguém sabia na Europa que havia astecas, que havia incas, né? Que nem se conheciam, começaram a entrar em contato. Primeiro de uma maneira gradual, às vezes conflitiva, né? Até com conquista, com extermínio, mas aos poucos, à medida que a história foi avançando, esses contatos se tornaram cada vez mais fortes, né? Agora, isso até recentemente, até a Segunda Guerra Mundial, ainda avançava, mas num ritmo, de certa forma, tranquilo, né? A partir da grande revolução da informática, das telecomunicações, houve um salto, uma explosão, né? Você sabe que muita gente compara a invenção da internet, das telecomunicações, a invenção da imprensa por Gutenberg. Por quê? Porque as duas têm um ponto em comum. É a maneira de divulgar informação. Antes dos livros, antes da impressão dos livros, você só tinha aqueles pergaminhos, era difícil, né? Pouca gente tinha acesso, eram caros. A maioria não sabia nem ler, né? Até os nobres não sabiam ler, né? A partir da invenção da imprensa, as pessoas começam a ter acesso a uma informação mais fácil. Você sabe que, curiosamente, é ao mesmo tempo que tem a reforma protestante, as pessoas queriam ler a Bíblia. Então, para isso, precisavam aprender a ler, né? Porque antes ninguém sabia ler, né? Então, aprenderam a ler, tinham acesso à Bíblia
aí houve a primeira revolução. Mas agora, com a informática, é uma revolução que multiplicou isso por 1000, por causa da velocidade, né? Da velocidade. E hoje em dia, se você quiser, você imprime um livro na sua casa, né? Já com a imprensa é mais complicado, né? E esse sistema de informação fez com que toda a humanidade entrasse em contato, né? Eu, quando era menino, você sabe, havia aquele costume das pessoas que queriam se corresponder com estrangeiros, né? Tinham correspondentes. Às vezes os jornais estimulavam. Mas era difícil, porque o problema você tinha que saber língua, né? Demorava, se mandava uma carta, recebia a resposta 2 meses depois, quando recebia. Era muito difícil, né? Hoje em dia, não. Você, com o e-mail, na mesma hora, você manda mensagem e te responde. Você pode ter um correspondente na Índia, na China, na Mongólia, né? E daí nascem transações, né? Pode vender software, né? Pode ser pago, né? pela internet. Então, isso fez com que o mundo se tornasse cada vez mais interconectado, né? E é isso que é o processo da globalização. E por isso é que ele não tem volta, compreende? Quando às vezes as pessoas dizem, não, mas teve a crise econômica, agora o problema dos Estados Unidos e China não vai ter a mesma coisa. Então, eles estão se enganando, porque esses outros fenômenos são na superfície. Na profundidade, as forças profundas que conduzem a história são essas mudanças tecnológicas que não tem mais volta, não tem mais volta. Quer dizer, nós hoje nos comunicamos com todos. Então, isso, eu fiz todo esse parêntese para chegar a um ponto fundamental. Quando eu tinha a idade agora das moças e rapazes que estão entrando na faculdade, o nosso conhecimento do mundo era mínimo. Aqui no Brasil, eu posso dizer, aqui em São Paulo, eu nasci e me criei aqui, né? De todos os jornais, o único em que se podia ler alguma coisa mais assim alentada sobre o mundo era o Estadão, porque no domingo o Estadão era enorme, né? Maior do que hoje, né? E tinha artigos de correspondentes, né? Que escreviam sobre o que estava acontecendo na Rússia, na China, mas isso era esporádico. Fora disso, você não sabia nada do mundo, entende? As notícias chegavam com muito atraso, os interesses todos eram muito paroquiais, né? Você estava envolvido nas coisas aqui da cidade, do estado, no máximo do país, né? Hoje em dia, não. Naquela época, quem se interessava por assuntos internacionais não tinha onde estudar, entende? Por quê? Porque, como eu falei antes, se fosse estudar medicina ou engenharia ou direito, o currículo não trata disso, entende? São currículos até, às vezes, interessantes, mas são currículos tradicionais, né? Então, por exemplo, uma pessoa de hoje que quer entender o mundo contemporâneo, quer entender o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China, né? Quer entender a unificação europeia, os problemas da Rússia com os vizinhos, né? Onde é que ele vai estudar isso? Não tem, nos cursos universitários, ele não vai saber nada disso, absolutamente nada. O único curso atual que te dá uma informação sobre o mundo, tal como ele é hoje, é relações internacionais. É por isso que atrai muita gente, entende? E é por isso que se multiplica em toda parte. Porque tem muita gente que quer saber, quer entender o mundo em que vive. Porque hoje em dia, sabe, diferentemente do meu tempo, as pessoas viajam. Eu, por exemplo, quando tinha essa idade, nunca tinha sonhado em sair do Brasil, né? Eu só saí do Brasil a primeira vez quando eu já era diplomata de carreira, com vários anos,
que eu fui na comitiva do ministro Santiago Dantas, numa viagem a Buenos Aires. Eu nunca tinha saído, porque naquele tempo era muito difícil, ninguém tinha passaporte, era muito caro, né? Uma passagem de avião era uma coisa fora do comum, né? Ninguém tinha isso, né? Hoje em dia você vê, todo mundo faz intercâmbio, né? Alguns até já no curso secundário, né? Viver em outros países, aprender inglês, tem essa facilidade. O inglês também facilitou as mensagens, né? Porque é a língua universal, né? Você fala com todo mundo em inglês, né? Então, com isso, as pessoas começaram a ter a família em vários lugares, né? Hoje em dia não há nenhuma família que não tenha alguém que não esteja morando em algum lugar ou que já foi, já voltou, né? Então, as pessoas, o horizonte delas não é mais a pequena cidade, o estado ou o país, é o mundo, né? E as profissões também. E é por isso que a única carreira que te dá acesso ao mundo contemporâneo é as relações internacionais. E é por isso que hoje, em qualquer outro caminho, na medicina, na engenharia, no direito, quem tem relações internacionais tem uma vantagem sobre os outros, porque ele sabe línguas, ele conhece o resto do mundo, ele pode ser empregado numa empresa, ele pode ser enviado para outros países. Você vê em medicina, né? Medicina, tudo se faz nesses grandes congressos, intercâmbio. Um número enorme de pesquisadores aqui vão para os Estados Unidos, né? Fazem suas carreiras lá, depois voltam. Engenharia, a mesma coisa, né? Como é que a pessoa vai conhecer as tecnologias do mundo, né? Hoje em dia, ninguém mais pode se limitar ao seu próprio país, entende? Então, é essa globalização que é, de certa forma, inseparável do curso de Relações Internacionais. E é por isso que eu direi a você que, no futuro, cada vez mais, as oportunidades de emprego vão surgir nesse campo. Agora, é claro que é preciso também que a pessoa faça esse estudo bem e que seja preparado, né? Se há um conselho que eu posso dar às pessoas, que eu aprendi em minha vida, é que o êxito não tem mistério. Você, naquilo que você faz, você tem que ser bom. Seja lá o que for, entende? Você pode estudar uma coisa que todo mundo vai dizer é uma bobagem, ninguém se interessa por isso, mas se naquilo você for bom, você se destaca. Eu, uma vez, acho que até contei a você, eu conheci um embaixador argentino aqui, o Hugo Caminos, um grande internacionalista, né? E este embaixador me contou que ele tinha um irmão que era um dos maiores especialistas em teoria de urbanismo do mundo, vivia na Europa há muitos anos, e ele tinha um irmão que era um dos grandes especialistas numa das escritas do Antigo Egito. Porque o Egito Antigo, você sabe, tem os hieróglifos, que são aquelas figurinhas, e tem uma outra escrita que chama Demócrito, acho que chama, né? Que é a escrita comum. O irmão dele era o grande especialista nessa segunda. E eu aí perguntei a ele, mas que coisa mais estranha, né? Como é que alguém em Buenos Aires possa ter estudado uma escrita que só tem interesse nos estudos das grandes pirâmides, né? Da arqueologia? É uma coisa complicada, né? Ele me disse, não, meu irmão gostava de história antiga, né? Ele fez o curso de história, aí ganhou uma bolsa, foi para a Universidade de Chicago. Lá ele se especializou em Egito, viram que ele tinha um grande talento para decifrar esse tipo de linguagem, e ele virou, hoje em dia, uma das 3 ou 4 autoridades mundiais, né? Professor de grandes universidades. O que eu quero dizer é que mesmo aquilo que pode parecer mais estranho, né? Quando a pessoa conhece a fundo, ele se torna indispensável, né?
e haverá sempre uma utilidade para aquilo, né? Mas, para isso, você tem que ter a paixão daquele conhecimento, tem que estudar, tem que saber, né? Tem que se dedicar. E nesse campo nosso, viu, hoje em dia você vê o que está se abrindo de oportunidade é fantástico. Por quê? Porque hoje no mundo a humanidade avança na base de alguns grandes eixos. Um são os direitos humanos, outro são as questões de meio ambiente, um terceiro são as questões de igualdade entre mulheres e homens, né? As questões de gênero, né? O outro é a questão do desenvolvimento dos povos para que haja menos desigualdade. Todos esses campos são das relações internacionais e cada um deles tem incontáveis especializações, entende? Você pega, por exemplo, meio ambiente. Meio ambiente, bem, tem a questão da mudança do clima, mas tem a questão da diversidade biológica. Na diversidade biológica tem a questão das plantas, das florestas, mas tem a questão dos animais, né? Tem a questão dos insetos, né? Olha, é uma coisa enorme, né? É enorme o que tem nessa disciplina. Então, a pessoa hoje em dia tem que se especializar em água, por exemplo, né? Ou em energia solar, né? Ou em energia eólica, né? Dos ventos. Então, tudo isso é que vai dar emprego, porque é a economia do futuro, né? No futuro, o emprego vai estar aí. Então, a pessoa tem que entrar num desses caminhos e procurar se aprofundar. Embaixador, o senhor falava sobre essa questão de vocação, né, e do esforço, do empenho que alguém precisa ter para encontrar suas oportunidades. E eu queria fazer uma pergunta, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa questão profissionalizante que o senhor tocou agora, mas eu queria muito voltar no tema da vocação. Quando a gente pensa em um profissional de relações internacionais, tem algumas coisas que vêm logo à mente, né? Então, o espírito curioso, interessado pelo mundo, a ideia das culturas, das línguas, sempre é muito presente entre os nossos alunos, os nossos professores. Eu queria que o senhor nos apresentasse um quadro de como o senhor vê uma pessoa vocacionada em relações internacionais. Que características fazem de alguém que possa ser aproveitado, enfim, vocacionado para essa área? Quais são as competências, as habilidades? Como alguém pode, inclusive, identificar se aquilo, de repente, tem conexão com ela mesma? Olha, essa questão das vocações é uma questão extremamente interessante, que para mim mesmo me angustiou muito tempo, sabe? Eu tenho dito, você sabe, aqui para os alunos, que eu, quando era adolescente, eu sofri muito com a escolha do meu próprio caminho, sabe? Porque, por entusiasmo um pouco infantil pelo Monteiro Lobato, essas coisas, né? Você sabe que eu devo ser um dos poucos sobreviventes ainda vivo do enterro do Monteiro Lobato, né? Eu adorava o Monteiro Lobato. Quando ele morreu, em 1948, eu tinha 11 anos de idade, né? E eu fui sozinho, acompanhei a pé o enterro dele, né? Que saiu da Biblioteca Municipal até o Cemitério da Consolação, né? E tendo lido aquele livro dele, O Poço do Visconde, né? Eu queria ser engenheiro de Minas, né? Mas era uma coisa um pouco fantasista, né? Quando eu cheguei, eu fiz curso científico, né? Quando eu cheguei ao cursinho, eu vi que não era bem aquilo, né? O estudo só de ciências exatas, né? Para mim não bastava. Eu gostava de poesia, gostava de romance, gostava de história, né? E sentia que meus colegas estavam muito concentrados só naquela parte matemática, física, que eu não pertencia muito ao grupo, né? Eu comecei a me angustiar, né? Eu fiz um dos primeiros exames, testes vocacionais, se falou em vocação, estava começando em São Paulo, em 1954, 53,
uma senhora que já faleceu, a doutora Aniela Ginsburg, que era até nascida em Varsóvia, foi uma das pioneiras da psicologia experimental, foi professora da PUC muitos anos, né? E ela aplicava aqueles testes cientificamente, todos os testes, né? Mas eu pensei que aquilo ia dar um resultado milagroso, que ela ia dizer, olha, você tem que ir este caminho. E não é bem assim, né? O teste vocacional, ele localiza as tuas aptidões, as tuas capacidades, e, em geral, quase todos têm uma capacidade média parecida, né? Salvo os gênios, né? Ou aqueles que têm um problema de doença qualquer, quase todo mundo está num confortável, uma zona intermediária, né? E, além disso, aí sim é a questão dos interesses. Os interesses é que variam muito. Você vê isso que, às vezes, você tem uma criança que, com 3 anos, já gosta de desmontar um brinquedo, né? Um brinquedo elétrico. Então, tem pessoas que nasceram para aquilo, né? Para aquela técnica, né? Gostam de desmontar. Outros, desde cedo, têm aquela aptidão, aquele interesse pela música, né? Pelo desenho, né? Pelo sonho, né? Pela palavra. Então, os interesses é que variam muito, né? E o que eu aprendi nesse teste é que você tem que ir em busca do teu interesse, em busca do teu sonho. E não fazer compromisso, não dizer, bem, eu não posso seguir meu sonho porque ele não dá dinheiro. Eu quero entrar no mercado financeiro para ficar rico, né? Já esse meu interesse não serve. Não, e se você fizer isso, você está ganhando a entrada para a infelicidade, entende? Porque a pessoa só se realiza naquilo que gosta de fazer, né? Você tem que escolher aquilo que você gosta. Agora, nem sempre é muito fácil. Eu mesmo penei muito, porque eu desisti de engenharia, né? Não sabia o que fazer, fiz vestibular para direito, mas também não gostava, né? Direito civil, direito comercial, não tinha apelo para mim, né? Aí, à procura de alguma coisa, eu fiz exame aqui na velha faculdade ainda de economia, né? A faculdade de Economia e Administração, FEA, era aqui na Doutor Vila Nova, né? Eu entrei para o curso de Ciências Econômicas, não deu certo. Entrei para o curso de Ciências Contábeis e Atuariais. Até hoje, para mim, é um mistério por que eu fiz isso. Porque você sabe que é um curso pesado, só de estatística, né? E eu era até representante do curso, viu? Lá na faculdade, eu tinha lá um certo destaque, né? Mas vi que também não gostava daquilo. Aí fiz exame, naquele tempo tinha que fazer vestibular, né? Fiz exame para neolatinas, estudo de francês e tal. Também não gostei, porque tinha muita filologia, muita gramática. Aí eu comecei a achar que eu era um fracasso, porque eu tinha pulado de um para outro, né? Quer dizer, eram 4 ou 5 cursos, nenhum deles dava certo, né? E não era fácil, porque meu pai era um homem modesto, né? Eu tinha que trabalhar, eu não podia ficar sonhando, né? Como é que eu ia fazer, né? E aí é que eu vi que o meu gosto mesmo era a política internacional, porque eu lia, eu gostava muito de história, né? E gostava muito desses artigos do Estadão, né? Daqueles correspondentes. Naquele tempo não tinha curso de Relações Internacionais. O caminho era fazer o Itamaraty, né? Eu achava aquilo impossível, né? Eu era um menino do Brás, né? Como se dizia na época. Hoje não se diz mais, um italianinho do Brás, porque eu era de família italiana e eu falava com sotaque italiano, né? Falava meio italianizado e não conhecia ninguém, não tinha família, minha família era pobre, né? Então, imaginava que o Itamaraty era uma coisa assim, completamente fora do alcance. Por sorte, um colega meu da Faculdade de Direito, que era de Goiás, ele estava muito bem informado. E quando ele estava no 3º ano, ele se transferiu para o Rio, fez exame, passou
e ele era um brasileiro atípico, porque ele escrevia carta, porque em geral nós escrevemos, né? Então ele me mandava cartas, me estimulava, mandava os programas, os exames, né? Aí eu me encorajei, comecei a estudar, eu estudava aqui na biblioteca, eu era daquele grupo que ficava lá desde a manhã até fechar a noite, né? Que ficava em torno daquela estátua lá da Minerva, são os adoradores da deusa, né? Então, eu estudei, enfim, muito firmemente e entrei, né? Mas eu conto essa história toda, pessoal, para mostrar que a pessoa não deve desanimar quando é difícil encontrar a vocação. Porque eu mesmo me senti muito infeliz nessa época. Tem um livro que eu gosto muito de um autor francês, né, que ele conta, quando ele era jovem, ele foi para o Iêmen, né, no caminho do grande poeta francês Rimbaud, né, muito jovem. Né? Você sabe, o Rimbaud foi um talento fulgurante. Né? Ele mudou a poesia e parou de escrever aos 19 anos. 18, 19 anos, já tinha feito toda a obra dele. Aí foi ser traficante de armas na Etiópia, no Iêmen, né? É uma vida muito aventurosa. E este escritor francês, que é do século XX, ele morreu na Segunda Guerra Mundial, ele escreveu um livro que a primeira frase, para mim, me atingiu como um soco, porque foi a minha vida, né? Ele diz assim: eu tinha 18 anos de idade. Nunca permitirei que alguém diga que é a idade mais feliz da vida. Porque ele sabia, né, que isso é um clichê. Todo mundo diz, não, 18 anos, 20 anos, que coisa feliz, não se pensa em nada. De um lado é verdade, né? Você, com nessa idade, você tem aquela propensão para a festa, né? Para os amigos, né? Para sair juntos, né? Tem aquela vitalidade, a juventude. Isso é verdade. E aí é que é importante, tem duas coisas. Você tem incerteza total sobre o que você vai fazer e tem incerteza sobre a sua vida sentimental. Se você vai encontrar, vai se realizar. E eu sempre digo isso, a vida, no fundo, você se realiza no amor e no trabalho. Só um lado não dá certo. Então, tem que ser os dois lados, amor, afeto e trabalho. Né? E, nessa idade, ninguém está, em geral, definido. Né? É muito difícil. Depois, muito mais tarde, você encontra o seu caminho. Aquilo que se diz a velocidade cruzeiro. Né? Pode ter, de vez em quando, né, uma zona de turbulência, né, como os aviões, né? Mas, em geral, você entra numa velocidade cruzeiro. Agora, nessa idade, é difícil. Você sente aquela insegurança, a incerteza, você começa a duvidar de você mesmo. Foi o meu caso. Eu achei que eu não tinha vontade, não tinha perseverança, né? Que eu era um fracasso, não ia fazer nada. E eu conto isso tudo, sabe, porque justamente essas coisas é que formam o caráter das pessoas. Porque se você teve uma vida muito tranquila demais, né? Aquilo se diz, quem passou pela vida em branca nuvem, apenas passou pela vida, não viveu. Né? Você tem que sofrer, né? Infelizmente é inseparável. De vez em quando você tem um percalço, um exame que não dá certo, né? Você tenta uma coisa, você acha que, na verdade, você é pior que os outros, né? E é nessas horas que você começa a ganhar aquela força de dizer, não, eu tenho que me levantar, eu posso não ser tão bom como fulano ou beltrano, mas isso não quer dizer que eu não possa realizar minha vida, entende? Então, eu acho muito importante que se diga às moças e aos rapazes que nessa idade é difícil encontrar o caminho, né? Mas que é preciso perseverar. E uma das pistas é o gosto que você tem por certas coisas. Entende? Quando você tem aquele gosto, você tem que ir atrás daquilo. Tem que ir atrás daquilo, ser fiel àquilo e procurar ser o melhor possível, né, naquilo.
Você não pode brincar com essas coisas, né? Tem que ser realmente sério. Então, eu acho que vocação é isso, entende? Uma vocação é uma mistura de coisas, né? E que vai se criando um pouco ao longo da vida, mas não pode ser forçada por razões falsas, né? Dizer, não, eu tenho horror de sangue, mas tenho que ser médico porque meu pai era médico, meu avô era médico, aí não vai dar certo, né? Eu gosto de papiros egípcios, mas quero ganhar dinheiro no mercado financeiro, também não vai dar certo. Então, essas razões não servem, entende? As razões têm que ser as corretas, né? Olha, embaixador, depois de ouvir tudo isso, né, nem resta muito mais o que perguntar, né? Só admiração mesmo. Mas eu queria encaminhar nossa conversa para o fim, justamente conectando tudo isso que o senhor acabou de falar a respeito dos interesses, das transformações pelas quais o mundo passou e tem passado, e do futuro das ocupações profissionais também, com uma mensagem. Queria que o senhor dirigisse ao nosso público, e não só aos alunos, candidatos, mas também às famílias, né? Uma palavra que tivesse, então, condições de sumarizar esse nosso diálogo em torno do futuro profissional. Eu noto que aqui no Brasil, em particular, agora na pandemia, mas no mundo todo, as pessoas têm ficado cada vez mais ansiosas sobre as oportunidades que serão reservadas a elas no futuro. No campo de relações internacionais ainda existe, infelizmente, essa mítica de que o mercado é difícil e tal. O senhor já ajudou a desconstruir muito disso aqui e nós, cotidianamente, temos feito esse esforço, inclusive de conscientização sobre a nossa área de conhecimento, mas eu gostaria então que as últimas palavras desse nosso diálogo pudessem ser endereçadas a essas pessoas, às famílias, aos candidatos, que por alguma razão entenderam que são vocacionadas para a área, entenderam que os seus interesses estão conectados a essa conversa que nós estamos tendo aqui, mas se veem numa ansiedade, numa apreensão sobre as oportunidades profissionais do futuro. Olha, o que eu posso dizer, viu, Fernanda, é que até o momento que nós estamos vivendo, esta pandemia, é mais uma demonstração de como esse campo das relações internacionais é extraordinário em proporcionar novas oportunidades, né? Porque nós nunca mais vamos ser os mesmos. Uma vez passada a pandemia, nós vamos ter que trabalhar internacionalmente para criar um sistema que nós não temos ainda, que seja capaz de evitar que se repita uma pandemia como essa, um sistema capaz de detectar as futuras pandemias antes que elas se transformem em pandemias, né? Você sabe que, infelizmente, nós não temos esse sistema. A Organização Mundial de Saúde não é isso, porque o mandato dela é monitorar, é acompanhar. Os países ainda são meio fechados, né? Não querem deixar vírus inspetores, né? Tudo isso é problema de relações internacionais. Nós vamos ter que resolver, nas relações internacionais, um sistema parecido ao que existe nas armas atômicas, nas armas químicas, nas armas bacteriológicas, em que os países se comprometem a abrir a inspeção internacional. Assim, não, eu não estou fabricando nenhuma arma desse tipo, né? É proibido, eu adiro a isso, e se vocês quiserem podem vir aqui a qualquer hora para inspecionar. Isso que nós temos em armas, nós temos que transpor para o campo da saúde. Mas eu estou dando esse exemplo de saúde porque é apenas um, entende? Porque, você vê, o problema da pandemia, a pandemia passa. Agora, outros problemas, como o aquecimento global, vão ficar. Porque, você sabe, a pandemia é como aqueles fenômenos que o grande historiador francês Brodel chamava, né? É um evento, é um acontecimento. Ele tem começo, meio e fim, né? Por mais impacto que ele tenha, ele não dura séculos, né? Uma pandemia dura 18 meses, 20 meses, depois desaparece. As piores pandemias do passado, mesmo a peste negra, numa época que nem sabia, né, de onde vinha, né, quais eram os agentes,
ela acabou, ela desapareceu, né? A partir de um certo momento, ela termina. Agora, há fenômenos que são aquelas forças profundas que continuam, né? Por exemplo, a mudança da demografia do mundo, da população. A maior parte dos países do mundo agora começa a encolher. É uma coisa nova para nós. Nós fomos educados achando que o mundo estava sempre se expandindo. Hoje não é mais verdade. Isso só é verdade na África, em poucos países, né? Outra mudança, essa da mudança climática. O clima, se nós não dominarmos, ele acabará destruindo as condições da civilização. Então, os desafios são imensos e é uma coisa que dá uma sensação de alegria você começar a entender essas coisas, entende? Então, isso não tem limite. O que um jovem, uma jovem, pode aprender sobre o mundo do futuro é algo assim exaltante, né? Em termos daquilo que virá, que nós não somos nem capazes de imaginar. Você viu que agora a nossa Embraer, daqui a alguns anos, vai ter um automóvel voador, né? Quem imaginaria uma coisa dessa, né? Parece coisa do Flash Gordon, né? Imaginar que no nosso trânsito você decolar para ir para o aeroporto, né? Porque está com um trânsito completamente fechado. E não é daqui 50 anos, é agora, 2026, já começam os protótipos, entende? Então, o mundo está sempre continuamente vivendo. Eu tenho até uma certa pena que eu já vivi boa parte da minha vida, né? Mas eu gostaria de estar vivo para ver esse mundo que vem, né? E como você dizia, né? Um momento aí que você mencionou isso, e é muito verdade, né? A raiz de toda a vocação nesse nosso campo é essa curiosidade pela infinita diversidade dos seres humanos, entende? O fato de que, por mais que você aprenda, sempre tem um povo lá no alto do Himalaia ou no interior da África que tem uma vida diferente, com uma cultura diferente, né? E isso é fascinante, porque é o espírito humano, porque nós sentimos que, ao mesmo tempo, somos todos participantes da mesma natureza, né? E, ao mesmo tempo, diversos, né? Enquanto os extraterrestres não chegarem aqui, né? Porque agora estão começando a falar nisso, né? Você sabe que daqui a alguns dias os americanos vão publicar o primeiro relatório oficial deles. Da NASA, né? E nesse relatório, eles identificam 120 episódios que eles não sabem explicar, que ninguém sabe como explicar. Eu não vou me arriscar porque eu também não sei, mas isso mostra que o mundo é cheio de coisas fascinantes ainda que nos esperam pela frente, viu? Olha, eu queria agradecer muito, embaixador, pelo tempo, a disponibilidade, a generosidade dessa conversa. É sempre uma aula, é sempre um momento de introspecção também, né? Falar com o embaixador Recupero é uma forma da gente aprender mais sobre a gente, autoconhecimento. Então, queria agradecer muito pelo tempo do senhor e queria agradecer a você que nos acompanhou em mais um diálogo. Queria deixar o convite para que conheçam mais sobre o curso de Relações Internacionais da FAAP, onde o embaixador Recupero, inclusive, é o nosso diretor, né? Um dos vários privilégios que nós temos de estudar e trabalhar por aqui. E com entusiasmo, né? Sempre aqui como... É verdade. Eu não tenho dúvida de que entre essas grandes mudanças profundas do próximo século, embaixador, está essa questão da longevidade. Eu espero que o senhor seja o primeiro desses exemplos, que viva muitos e muitos anos, para que a gente desfrute, além de tudo, dessa cabeça, né? Uma ilha de razoabilidade, que é sempre muito bom poder ouvir, aprender e homenagear. Então, muito obrigada a quem nos acompanha, ao embaixador Recupero, a todos que contribuíram para a elaboração desse diálogo. Eu vejo vocês na próxima. Até lá.